Nós não estamos vivendo numa época qualquer da história da humanidade. Isso existe, a história não é monotônica, assim é na vida de uma pessoa, de uma cidade, de uma sociedade e da civilização humana. Tem momentos mais importantes do que outros. Eu caso com ela ou não caso, aceito esse trabalho ou aquele, faço essa viagem ou não faço. Nós, a humanidade, nos últimos 300 anos, modificamos muito o nosso jeito de ser, não resolvemos vários problemas, pobreza, desigualdade, mas a vida hoje é muito melhor, a gente vive muito mais, a mortalidade infantil é muito pequena. Só que nesses 300 anos em que houve progresso, embora ainda falte muito, mas, repito, vivemos melhor, bem melhor, mas às custas de uma omissão, de uma lacuna. Nós achávamos que, esses economistas têm uma responsabilidade nisso, que a nossa relação com o planeta Terra era de um tipo místico, lendário, como se fosse infinito que a Terra tem para nos dar, como se Deus tivesse se arrependido de nos expulsar do paraíso e mandado o arcanjo Gabriel com uma bandeja de ouro dizendo sirvam-se, sirvam-se. Nós usávamos os recursos naturais como se fossem eternos, infinitos. Não é verdade, não são. É até curioso que os economistas, que é uma ciência que só existe porque existe escassez, senão não haveria economia, fomos nós que teorizamos isso. Uma ficção, uma lenda, na qual a gente acreditava até muito pouco tempo atrás. A de que o capital humano, tecnologia, que é muito importante, mas que sempre poderia substituir os recursos naturais. Hoje nós sabemos, não é mais ciência complexa, é álgebra e as informações que temos, que isso não é verdade. Nós estamos degradando a natureza do planeta numa velocidade maior do que aquela que ela é capaz de se recompor para continuar a nos entregar serviços que são indispensáveis para nós, os humanos. Clima, água, solos, biodiversidade. Essa é a diferença do século XXI em relação ao ambientalismo do século XX. No século XX, o ambientalismo sempre fez parte, tinha muito a ver com amor à natureza, querer que o filho do meu filho visse um mundo parecido com o que o avô do meu avô tinha visto. E são objetivos, são valores muito defensáveis, muito legítimos. Mas hoje a questão é muito diferente, por isso podemos falar em crise ecológica. Em primeiro lugar, porque caiu a ficha do tempo longo também. É Freud quem disse isso, e um grande paleontólogo, Stephen Jay Gould, recuperou e disse o que eu vou dizer agora. A humanidade cresce quando cai do pedestal, quando é atingida da sua ferida narcísica. E Freud disse que isso havia acontecido com Galileu Galilei, motivos óbvios, somos um ponto entre trilhões e trilhões. Com Darwin, não tem nada a ver com religião, a maior parte dos biólogos é religiosa, mas somos parte da história natural, mas dependemos da vida, da biodiversidade para viver, para sobreviver, nós somos parte da natureza em um pequeno ponto nela. Com ele mesmo, Freud, mas aí eu acho que houve um certo exagero que ele interpretará no divã algum dia, se tivesse essa oportunidade, mas foi importante descobrir que nem tudo que nos move é o que a gente pensa que nos move, quase nunca é, tem um inconsciente por detrás disso. E o paleontólogo Stephen Jay Gould acrescentava que tem uma quarta ficha que é hora da gente cair nela, cair dessa ficha cair desse pedestal, que é a descoberta do tempo longo, que os geólogos chamam de tempo profundo. O fato de que o nosso tempo é muito curto, nós somos um pontinho no tempo, e que o tempo da natureza é outro completamente diferente, dramaticamente diferente, e que por causa disso a natureza não tem um problema. Quem tem um problema é a natureza do nosso tempo, essa que nós estamos destruindo, essa que é um pontinho no tempo.
A vida humana está aqui há 200 mil anos. A vida está no planeta há 3 bilhões e 600 milhões de anos. Só a vida pluricelular há 650 e tantos milhões de anos. Se a gente pegar só a vida pluricelular e botar num relógio de 24 horas, nós, os humanos, chegamos aqui nos últimos segundos. Às 23 horas, 59 minutos e muitos segundos anteriores, o planeta já passou diversas vezes por problemas muito graves. Foram 30 e tantas extinções, 15 fortes e 5, o nome técnico são as grandes extinções. Se nós estivéssemos lá tão poderosos como somos hoje, com NASA, Exército Norte-Americano, Vale do Doce, Petrobras, Universidade de Juiz de Fora, Flamengo, a chance de sobreviver um humano seria praticamente nula, só não digo nula porque isso não existe em ciência. Ciência é sempre probabilística. O que a ciência nos ensina? Que num tempo inimaginável para nós, 5 a 10 milhões de anos, está tudo aí de novo. Outra biodiversidade maior, porque os designs de pontos de partida são mais numerosos, a primeira vez só bactérias, as outras vezes bactérias, trilobídeos, baratas, besouros, etc. Então, quem tem a diferença em relação ao pensamento do século XX, isso me parece realmente importante, é que não é aquela coisa, natureza de um lado, crescimento econômico, combate à pobreza, desenvolvimento social do outro, e uma tentativa de harmonizar isso, para salvar a natureza. Nós não temos poder nenhum para fazer mal à natureza no tempo dela, muito menos para salvá-la. Nós não somos deuses, somos a imagem e semelhança de Deus, para os do livro. E quem tem um problema somos nós. Nós e a natureza do nosso tempo, que somos a mesma coisa. Se nós a destruirmos, nós somos topo da cadeia alimentar, nós vamos juntos. Alguns dos problemas dessa visão que tem que mudar completamente já apareceram. Ultrapassamos o que o Instituto de Estocolmo, o professor Roston e outros chamam de limites do planeta, que agora já sabemos. Não são limites do planeta, são limites do planeta da capacidade do planeta de se recuperar para continuar a nos entregar, repito, clima, solo, biodiversidade, água. Alguns desses limites já foram largamente ultrapassados. Mudanças climáticas, já vamos para no mínimo 2 graus, mas muito provavelmente mais do que isso, e a janela de oportunidade é agora, os próximos 10, 20 anos, decidiremos se conseguimos ficar perto de 2 graus, que já é ruim, bem ruim, ou se nós vamos para muito mais do que isso. Biodiversidade, não apenas por amor à natureza, que é legítimo, repito, mas porque nós dependemos dela. Não é porque a gente vai descobrir uma molécula que cura o câncer de próstata, ou uma enzima que faz hidrólise de celulose apenas, não. É porque a trama da biodiversidade, a biosfera, é o ambiente onde a gente vive. Se ele se desestabilizar, isso é igual a desestabilizar a atmosfera. A gente vive nela, na atmosfera, assim como na biosfera. E um outro problema muito importante e caro é a Viçosa, Juiz de Fora, áreas que produzem conhecimento na produção agropecuária, que é o de excesso de nitrogênio e de fósforo. Nós vamos ter que alimentar não 7, mas 10, talvez 11 bilhões de pessoas com muita ciência e tecnologia, muita, mas outra ciência e tecnologia, porque a atual, a dos fosfatos nitrogenados, etc., ela não poderá ser. Ultrapassou já, por larga margem, a capacidade do planeta de reprocessar, está criando zonas mortas nos oceanos e assim por diante. Então essa é a nossa época, uma época de aventura, uma época de decidirmos quem somos. Quem somos? Nós somos aqueles que olhamos para 30, 40, 50 anos, quando não estaremos mais aqui, mas dizemos, não, vamos dar um jeito, porque quem vai estar aí vai precisar disso, então eu assumo um certo sacrifíciozinho. E, na verdade, nem é sacrifício, que a gente acaba construindo um mundo bem mais legal de se viver.
Ou nós somos aqueles que dizem assim, daqui a 30, 40, 50 anos, eu não quero nem saber, ele que se vire. Quem nós somos? Nós vamos responder essa pergunta agora. Nós estaremos respondendo e construindo o que é ser humano. Boas-vindas a todos para o 3º Fórum Ambiental e Florestal de Juiz de Fora. Desejo bons trabalhos, boas conversas, muita inspiração e que tudo isso se transforme em ação e transformação, que é o que mais necessitamos. E espero estar com vocês no ano que vem no 4º Fórum Ambiental e Florestal de Juiz de Fora.